Bom, então, me chamo Isabel Guidolin, sou diretora de publicações do ITPOA. Sejam bem-vindos à atividade científica desta sexta-feira. Hoje teremos a apresentação do trabalho vencedor do prêmio Bernardo Brunstein, Complexo Fraterno e Adoção, as tramas psíquicas do enlace pelo desejo parental. Antes de iniciarmos, então, eu gostaria de falar um pouquinho e contar o que é o prêmio Bernardo Brunstein. O prêmio do Dr. Bernardo Brunstein, psicanalista e um dos fundadores do ITPOA em 1992, veio para incentivar alunos em formação e estagiários da nossa instituição a compartilharem as suas escritas psicanalíticas. Ao fim de cada ano, o aluno e os estagiários precisam escrever um trabalho clínico teórico e, após essa escrita, são convidados a se inscreverem para o prêmio. Este prêmio tem um valor bastante afetivo para o ITPOA, pois nos possibilita conhecermos um pouco mais as produções individuais de nossos alunos e estagiários e o pensar analítico de cada um. Lembrando que uma formação se faz tanto pela palavra escrita e tanto pela palavra dita. Então, no ano de 2019, o ano passado, quem ganhou o prêmio Bernardo Brunstein foi a aluna Gabriela Zanardo, aluna do curso de formação em psicoterapia de orientação psicanalítica de adultos e doutoranda em psicologia pela PUC. Hoje, quem irá realizar os comentários do trabalho da Gabriela é a psicanalista e diretora do ITPOA, Paula Sarmento Leite, e a psicoterapeuta e vice-diretora Giovana Miron. Então, eu vou passar um pouquinho a palavra para a Gabriela, e aí depois a Paula e a Giovana vão sobrar um tempinho de fazer uns comentários, e aí a gente vai podendo conversar um pouquinho. Pode ser, Gabriela. Tá bem. Então, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo a presença de todos, né, de tantas pessoas queridas para mim e outras pessoas que se interessaram pelo tema do trabalho. Receber esse prêmio, acho que é uma alegria e um privilégio, né? Escrita é algo muito caro para mim, e eu acredito que é um reconhecimento e um incentivo importante, né, dessa tarefa que faz parte do nosso fazer. Poder escrever, construir, elaborar reflexões sobre a teoria e sobre a clínica, assim como questionar, investigar ou propor novas ideias, para mim é o que mantém a psicanálise viva e potente. Além disso, acho que é uma forma de compartilhar um pouco do nosso trabalho, trocar com colegas, né, desse trabalho que às vezes é um pouco solitário nos consultórios. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nervosa também, né, um formato um pouco diferente do que a gente estava programando no início do ano, né, em março, de estar lá no IT, mas ainda assim, acho que é um momento muito importante de estar falando sobre esse trabalho, né, e enfim, que é já no final da minha formação, né? Falta pouco mais de um mês, assim, para encerrar. E eu queria, então, agradecer também a Paula e a Giovana por terem aceitado estar comigo hoje comentando o meu trabalho, que eu queria tanto que tivessem, né, do meu lado, na mesa, no auditório do IT, mas também, né, principalmente agradecer por estarem ao meu lado durante toda essa trajetória, não só, né, nos seminários, mas principalmente na supervisão, assim, acho que muito desse trabalho e da profissional que eu sou tem a marca de vocês duas. Muito obrigada, né, eu queria poder estar do lado de vocês, mas eu sei que eu estou muito bem acompanhada. Bom, antes que eu comece a me emocionar, eu vou projetar o trabalho aqui. Então, o nome do trabalho é Complexo Fraterno e Adoção, as tramas psíquicas do enlace pelo desejo parental, e eu vou contar, então, um pouco sobre ele, né? Não vou conseguir contemplar tudo que foi articulado
no trabalho escrito, por uma questão de tempo e também por uma questão, né, de respeito e sigilo ao caso que foi utilizado, né, para pensar algumas questões do trabalho. Eu queria contar um pouco da origem do trabalho, então, né, ele surge dessa articulação entre um interesse teórico, né, eu ouvi sobre o complexo fraterno e comecei a me interessar sobre conhecer mais sobre o tema. Não é um tema corrente, assim, na formação. E depois de um curso, né, que eu acompanhei, a Paula, eu tive mais interesse de estudar sobre o tema. E aí uni um pouco com a experiência clínica, que foi de onde surgiu a ideia de trabalhar com adoção. E aí acho que esse trabalho tem essa marca, né, dessas trajetórias, tanto na formação quanto na pesquisa. E aí, meu viés, né, investigadora foi ver que não tinham muitos estudos que falavam sobre esse tema da adoção e do complexo fraterno, que me fez, então, ter, né, vontade de poder, enfim, criar um pouco, né, de hipóteses em cima desse tema. Deixa eu só fechar aqui, que tem uma aba me atrapalhando. Ai, meu Deus. Bom, então, falando um pouquinho, né, da questão teórica do complexo fraterno, a relação entre irmãos começa a ser objeto de estudo em diferentes áreas, né, de conhecimento, entre elas a psicanálise, principalmente pelas mudanças, né, a partir do século XIX e XX, as mudanças econômicas, sociais e políticas que vão gerar novas configurações de casal, de família e de frátria. Nessas mudanças, então, tem o surgimento da família nuclear, existe uma diminuição do número de filhos, a adoção, a família monoparental e famílias reconfiguradas, né, a partir de separações e novos casamentos. Isso faz, então, as pessoas, né, os pesquisadores, enfim, se perguntarem qual é o impacto dessas mudanças na organização social e psíquica. A função paterna deixa, então, de ter esse espaço, né, e abre para que se pense um pouco mais sobre as relações fraternas. O fraterno, ele é definido numa relação dialética, né? Ele vai surgir do desejo parental e do complexo fraterno dos pais e vai se expandir na filiação. Os seus efeitos se relacionam com a formação do indivíduo, com as identificações, com as escolhas de objeto, constituições dos conflitos psicossexuais, implicações narcísicas, bissexuais, homossexuais, e aparece também na clínica pela neurose de transferência. A concepção, a espera e o nascimento de um filho vão gerar transformações psíquicas materna e paterna, né, e que é considerado uma crise existencial com um potencial maturativo. As transmissões transgeracionais, o desejo dos pais, a forma com que se espera uma criança, faz um retorno, né, às relações arcaicas e às identificações dos pais, e nessa relação com os antecedentes, e todas essas questões, então, vão influenciar numa identidade, nas bases narcísicas e no desenvolvimento emocional de uma criança. A chegada de outros filhos, né, de um segundo, de um terceiro, vai alterar a dinâmica familiar e parental e gerar conflitos emocionais no irmão mais velho. O lugar que uma criança ocupa no desejo e na família, a forma como ela é esperada, a gestão do conflito realizada pelos pais, né, dessas crianças, vão influenciar o lugar que cada criança ocupa na família e a qualidade do laço fraterno. O casal parental vai ser diferente com cada filho, a ordem e o lugar que cada filho ocupa, se é o primeiro, se é o do meio, né, se é o mais novo, e os investimentos dos pais para cada um dos filhos vai ter uma marca no psiquismo de cada um. As relações fraternas dos pais possuem um lugar na parentalidade e eles vão ter efeitos nessas relações entre os filhos. Então, por que falar sobre o complexo fraterno? Ele faz uma articulação das estruturas do narcisismo, do complexo de Édipo e do complexo fraterno, geram, né, uma combinação única e uma identidade complexa.
E aí aprender essas dinâmicas do complexo fraterno nos ajuda na compreensão da psique e também na superação de obstáculos dos processos analíticos. A posição de cada filho na família e a fórmula de vínculo entre eles vai influenciar, né, e ter nuances específicas no psiquismo, o que é, né, uma questão importante na clínica. Então, eu vou contar um pouco, né, sobre esse caso, deixando, né, claro que esse é um nome fictício e tem dados muito pontuais, assim, prezando, né, pelo sigilo dessa paciente. Eu nomeei, então, ela de Betânia, e ela chega à psicoterapia próxima do momento de formatura dela, quando se preparava, enfim, para tirar fotos do convite. Ela faz essa busca por psicoterapia incentivada por outras pessoas, né, uma médica que acompanhava, a mãe, o namorado, o que indica uma necessidade de olhar e de cuidado para ela, já que os sintomas físicos e psíquicos eram nomeados por outras pessoas. Ela tinha uma grande dificuldade de falar de si, né, fazendo um resgate em diários para poder, né, ver o que contar na terapia, e uma questão importante de autoestima, né, que aparece nesse momento das fotos, que ela quase não foi tirar. E nesse primeiro momento inicial, então, já aparece uma diferença importante que ela sentia com os colegas, que é a fratria profissional. A Betânia era filha biológica, né, os pais aparecem, então, com essa vontade de adotar um filho, quando ela tinha cerca de 4 ou 5 anos, e então seria, né, um filho ou uma filha sem data de chegada, que eles não saberiam a origem, o sexo, a raça ou a história pregressa. E aí, então, eu proponho, né, a gente pensar nas representações dos bebês que o Gowsy traz, né? Existe a criança imaginada ou fantasmática, que é aquela que diz da história de cada um dos pais, né, as representações inconscientes dos pais. A criança imaginária, que ela é construída pelo casal, né, são as representações que o casal tem em relação àquela criança, como ela vai ser, com quem ela vai se parecer. A criança narcísica, que representa os seus sucessores e os ideais, então, dos pais, se ela vai ser mais inteligente, né, qual é a profissão que ela vai ter, assim, um pouco do desejo dos pais nesse sentido, e a criança mítica ou cultural, que são as representações coletivas de um determinado momento. A gente também precisa considerar que há fantasmas na relação, né, entre pais e filhos, sejam eles gerados ou não. Sentimentos hostis, estranhos, inoportunos são projetados nesse bebê. E como então ficaria num bebê adotado? Né? Nesse trabalho eu penso a partir da lógica do Heinrich, né, de Freud, do infamiliar, desse bebê que pode ser um tanto assustador. Né? E aí qual seria o grau de loucura projetado num bebê desconhecido? A representação que os pais, né, vão criar dos bebês e os fantasmas vão ter impactos diferentes num bebê gestado e num bebê adotado. A Betânia, então, era um bebê que foi gerado, né, na barriga, onde depois de um ultrassom já se sabia o sexo, poderia se imaginar se ia ter características dos pais, dos outros familiares, né, e tinha já uma história para esse bebê que vinha. Já um bebê adotado, né, era completamente desconhecido todos esses aspectos. O complexo fraterno, então, é um conjunto de desejos hostis e amorosos em relação ao irmão, seja ele real ou não. Né? A gente considera que o complexo fraterno existe independente da pessoa ter irmãos, já que ele também vem do complexo fraterno dos pais. O Canciper coloca, então, 5 funções que o complexo fraterno, 4 funções que o complexo fraterno exerce: a função substitutiva, que pode substituir ou compensar falhas das funções materna ou paterna, a função defensiva, que acoberta conflitos não resolvidos do narcisismo ou do complexo de Édipo, que opera através do deslocamento, podendo criar falsos enlaces e gerando mal-entendidos, às vezes, né, causados pelos pais, a função elaborativa, que é importante na estruturação psíquica de superar os remanescentes narcísicos e edípicos, e a estruturante, que é fundador da organização psíquica, dos processos de identificação, do superego e do ideal de ego, assim como na escolha objetal. Ela tem, então, dimensões intra, inter e transsubjetivas. E aí chega, então, o Bernardo,
que é o irmão adotivo, e a partir dessa adoção acontecem algumas mudanças, né? Os pais deixam de ser pais de uma criança para serem pais de duas, eles vão ser novos e diferentes pais para esse bebê que chega, né? Diferentes dos pais que eles foram para a Betânia. A Betânia deixa de ser uma filha única e passa a ser a filha mais velha, e nesse momento onde ela vivia o enredo final do complexo de Édipo, se adiciona então mais uma figura para disputar, né, o amor, enfim, dos pais. E aí, né, eu questiono quais seriam então os efeitos psíquicos na Betânia com a chegada do irmão, assim como a relação com os pais, né, o que poderia se alterar nesse sentido. Eles apresentam marcas importantes de diferença, né, além dos pais sanguíneos que eram consanguíneos, né, que eram diferentes, eles têm uma história, uma pré-história dos pais, né, uma conhecida, o outro desconhecida, classe econômicas diferentes, sexo e raça diferente, e aí com tantas diferenças, o que poderia aproximar essa frátea? O laço que envolve os dois irmãos é o desejo dos pais, né, a fratria se qualifica mais pelos laços afetivos, emocionais, morais, sociais, do que pelo laço consanguíneo. E o complexo fraterno envolve, então, um conjunto de representações e investimentos inconscientes, compostos de fantasmas e relações intersubjetivas que instauram a posição de sujeito desejante. É também um arranjo entre os desejos narcísicos e objetais, amorosos, de ódio e de agressividade frente a um outro assumido como irmão. O complexo é marcado por duas formas, uma forma arcaica, que diz respeito às questões narcísicas, enquanto, né, objeto parcial, e as pulsões de morte, de vida e de morte, né, e de autoconservação, e uma forma edípica, que diz da triangulação, né, que vai ver esse novo como um intruso ou concorrente. Como ocorre, então, a identificação da Betânia e do Bernardo com tantas oposições? Como aproximar essa frátria que era estabelecida somente pelo desejo. E aí, Cunha e colaboradores colocam que a parentalidade adotiva tem como um bom prognóstico, né, para o estabelecimento do vínculo, a questão da decisão e do desejo dos pais em ter um filho, né, esse consentimento do casal, já que em outras situações onde os pais, né, ou não desejam ou não esperam aquele filho, poderia, né, ter implicações importantes naquela criança, e nesse caso, então, é uma criança que é desejada, e mais a questão da avaliação e da espera, né, em relação à adoção, que às vezes leva um tempo bem maior do que uma gestação, por exemplo, também prepararia, né, para a chegada desse novo bebê. É importante, então, a disponibilidade afetiva dos pais, né, já que o desejo de ter um filho gera uma ambivalência. Por um lado o desejo, por outro lado a recusa, e isso também vai interferir na frátria. E essa ambivalência era manifestada na paciente, né? Por um lado, no discurso, havia o desejo dos pais, né? Ela teve uma certa preparação para receber esse irmão, a preparação do quarto, né? Das roupas, enfim. Só que essa outra parte, né? A recusa, o medo em relação a esse irmão era aparecida, era denunciada nos sonhos, né, em sonhos onde ela sentia medo e se sentia muito ameaçada pelo irmão. A Betânia, desde muito cedo, assumiu uma posição de cuidado com o irmão, né, desde proteger na escola, muito identificada pela função da mãe, que era cuidadora, quem resolvia todas as questões da casa, quem abdicava das suas coisas para cuidar dos filhos, e aí eu entendo que houve uma captura desde muito cedo para estar nesse lugar, né, ou de quem cuida do irmão, ou então de quem não vai dar trabalho, né, ela era filha que era boa nos estudos, né, que enfim, que não ficava doente nesse sentido, assim, já que o irmão tinha uma questão muito importante de saúde, que demandava, né, muita atenção em relação ao tratamento. A preocupação, então, com o lugar que ela, dentro do tratamento, né, a preocupação era com o lugar que ela ocupava na família, nesse olhar que sobra para ela, né, já que o irmão era tão demandante em tantas situações, quando sobra esse espaço, então, para ela, e aí eu, né, entendo que talvez ela fosse uma criança sobreadaptada, né, e poderia ter uma fantasia de um espaço para um só, né, se um irmão, então,
tem uma demanda específica, tinha as questões do tratamento, as questões da doença, então, né, ela não teria esse espaço e esse olhar. Os sintomas que ela apresenta, enfim, de ansiedade, desde o início do tratamento, denunciam a fragilidade psíquica, e a ideia, então, era que pudesse ofertar um espaço de escuta e olhar exclusivo para ela, né, apostar e sustentar um setting inteiro, assim como sustentar a frequência proposta desde o início, já que alguns atravessamentos das demandas do irmão, né, o irmão teve uma piora expressiva ao longo do tratamento dela, e ela logo se coloca no lugar de quem cede o espaço dela, já que os pais teriam que fazer um investimento maior financeiro, né, e ela abdicaria do seu espaço e do seu investimento em função do irmão. Será que então que ela tinha fantasia de ser insuficiente para os pais, né, porque os pais precisavam adotar a outra criança, né, ela não basta? E aí pensar o impacto das demandas do irmão, né, que exigia então esse maior olhar dos pais pela questão da doença e do tratamento e qual seria o impacto no lugar que ela ocupa. Na chegada dele, há uma reativação dos conflitos arcaicos, tanto da Betânia quanto dos pais, né, pela questão da inserção na família, os investimentos que se faz para cada um dos filhos, como eles lidam com os conflitos entre os dois, né, e ele é sentido um pouco enquanto intruso e rival em relação aos objetos de amor. Por outro lado, o tempo e a convivência entre os dois, né? Poder partilhar experiências desde pequeno, na escola, enfim, estreitam os laços fraternos. O enredo fraterno e familiar e as suas consequências na vida e no psiquismo dela foram pensados enquanto pistas, né, nesse trabalho, assim, foram algumas hipóteses, né, em relação às questões teóricas. Ficou evidente que o irmão tem uma importância muito grande na vida dela e no psiquismo, né, e que os reflexos da adoção também tiveram uma importância significativa na estruturação dela. Pode-se pensar que a estruturação e as funções do complexo fraterno ocorrem de forma semelhante à pátria sanguínea, mas com algumas nuances distintas por determinados aspectos do vínculo adotivo. A ideia do tratamento, então, era que ela pudesse entrar em contato com as fantasias, com as identificações, com as representações, para que ela pudesse ter uma posição mais ativa, né, e consciente em relação a isso, que os fantasmas e as transmissões inconscientes dos pais e o lugar que ela ocupa não ficassem num lugar de não escolha, né, que eles não encarcerem o destino dela, mas sim que ela possa, se tornando mais consciente dessas questões, escolher. O uso da função defensiva do complexo fraterno, né, a gente pode pensar que ele acobertou alguns conflitos narcísicos delas, ocultado pela sobreadaptação, né, por ser aquela, então, que não pode dar trabalho, algumas questões importantes, né, de identidade dela acabam ficando acobertadas. E aí a gente pensa na função substitutiva e compensatória, né? Essa sensação de estar fora do lugar que ela sentia também, enfim, na faculdade em relação aos colegas, né? Nesse lugar não legitimado, um pouco identificada com o irmão adotado. No tratamento, então, é importante trabalhar as funções elaborativas e estruturantes do complexo de Édipo fraterno, a importância de auxiliar a Betânia, né, a reorganizar os seus processos identificatórios, egóicos e grupais, promover uma flexibilização do superego e do ideal de ego, bastante rígidos, e entender a influência, né, das questões do complexo de Édipo na escolha, do complexo fraterno na escolha objetal, para que ela não repetisse esse lugar de não apropriação, né, se submetendo num lugar, né, de cuidado, de menos-valia, daquela que não pode, então, ter o olhar. Tudo isso, né, através, pensando no manejo da transferência, como essas questões que apareceram, né, numa melhora dela quando o irmão teve uma piora significativa, né, ou de querer alterar a frequência, né, deixando, então, esse espaço de cuidado para o irmão, e a importância, então, de pensar as implicações do complexo no seu psiquismo para que se possa transformá-los a partir do processo analítico. Era isso. Obrigada. Tá joia. Então, vamos passar agora a palavra para a Paula.
Tá bem. Gabi, eu tenho certeza que nós estamos ao lado, né? Nós duas e mais com a Giovana. Então, eu queria começar dando boa tarde a todos. Eu vou ler, porque eu entendo que a ideia é de que eu possa fazer um comentário breve, e aí eu acho que a leitura organiza um pouco para a gente também poder respeitar o tempo e abrir a possibilidade de uma conversa maior, que eu acho que é a ideia hoje. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, não apenas por esse momento, mas porque ele representa a possibilidade de ter acompanhado a Gabriela no processo de construção da sua identidade profissional, especialmente o ofício da clínica, com as suas travessias e travessuras, com as suas andanças pelo terreno da psicanálise. Terreno este no qual não podemos apenas estar, precisamos ser. Vou ler um trechinho de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade que diz assim: o importante não é estar aqui ou ali, mas ser. E ser é uma ciência delicada, feita de pequenas observações do cotidiano, dentro e fora da gente. Se não chegamos a ser, apenas estamos. A premiação de um trabalho revela, do ponto de vista objetivo, que o texto é bem elaborado, as teses bem desenvolvidas, os conceitos corretamente apresentados e correlacionados com a clínica. Mas dizer assim significaria dizer que este trabalho apenas está. Quando temos a oportunidade de dividir o percurso profissional com o outro, e assim é a psicanálise, feita de vínculos e trocas subjetivas, onde os mais novatos e os mais antigos se abastecem mutuamente, sem fronteiras, podemos compreender que são vários os fios que, tramados, determinam uma premiação como essa. Pude ver, para além da feitura deste trabalho, um processo de transformação da Gabi. Como diz o Drummond, feita de processos delicados, das pequenas observações do cotidiano com as pacientes, dentro e fora dela também. As palavras gravadas na folha vieram acompanhadas de cores, né, Gabi? Ampliações, novos espaços e funções. É do ser que estamos falando. Penso que desde o lugar de quem compartilhou a orientação e a supervisão, é minha tarefa aqui neste comentário salientar este percurso muito mais além da tarefa de realizá-lo. Gabi, foi muito criativo e prazeroso ter compartilhado contigo o interesse pela temática do fraterno, assunto que eu havia estudado também para um trabalho, e ter te visto ir além da semelhança para a construção de um texto maduro e apropriado. O agente motivador do estudo foi a clínica. Nosso querido Manuel de Barros fala que para ele é o saber de fonte que interessa, e a clínica é a nossa fonte, sempre corrente, sempre potencial, sempre desconhecida. A partir da fonte se articulam dois temas fundamentais, o fraterno e a adoção. Ambos profundos e relevantes, ambos com vértices estruturantes das identificações e, portanto, do psiquismo, e produtores de afetos e conflitos. São temas que articulam a subjetividade desde o intergeracional, passando pela ontogênese até o social. O trabalho da Gabriela salienta a importância de conhecermos esses temas e nos sensibilizarmos para a escuta dos mesmos na clínica e na cultura. Como nos fala a nossa querida Ivanoska, nossa colega tão importante, a gente só enxerga aquilo que conhece. A temática do fraterno é particularmente interessante, na minha opinião, porque é, sobretudo, um tema do humano. Seja porque temos irmãos reais ou não, um filho único dialoga com a falta de irmãos, seja pelos irmãos simbólicos que possuímos nos vários grupos aos quais pertencemos, seja especialmente pelo engendramento da sexualidade e da agressividade fortemente experimentadas nessas relações.
o número de irmãos, o sexo dos mesmos, irmãos gêmeos, adotivos, desconhecidos, que vêm dos segredos familiares, irmãos perdidos, que implica em elaborações importantes de luto. Afinal, são tantas possibilidades. E essa talvez seja a questão mais importante do trabalho da Gabriela, que deste ponto de vista, ela coloca luz em algo que fica relativamente invisível na teoria psicanalítica. Alguns autores recentes, né, como o Caese e o Canciper, que ela citou, se propuseram a transformar o complexo fraterno em um conceito, né, lhe dando, inclusive, um status metapsicológico. Por isso a ideia de chamar complexo fraterno, né? Isso implica toda uma profundidade e todo um conhecimento. E essa talvez seja a questão mais interessante que eu queria propor, que a gente pudesse abrir um fórum para discutir, porque esse tema fica relativamente invisível na teoria psicanalítica. São poucos os dicionários que trazem o conceito do complexo fraterno como tal, né? E aí, só para contar uma curiosidade, e quem sabe, né, a partir daí a gente poder ampliar essa discussão, a vivência fraterna do Freud é muito interessante, né? E é marcada por vários fatos que muito possivelmente implicaram na estruturação psíquica, inclusive na obra e em tudo que ele escreveu, né? Um dos fatos mais conhecidos e que é bastante divulgado é que ele perdeu um irmão, né? Quando era bebê, ele era o primeiro filho, né? Depois eu vou dar rapidamente só dizer como era a frátria dele. Então era ele, depois nasceu uma irmã chamada Ana e em seguida o terceiro irmão se chamava Július, né? E esse irmão morreu com cerca de 6 meses de idade. E ele carrega, então, este luto importante na história dele. Numa carta para o Fliess, em 3 de outubro de 1897, ele diz o seguinte em relação à perda deste irmão. Saudei a chegada de meu irmão, 1 ano e meio mais novo, que morreu após alguns meses, com desejos hostis e um autêntico ciúme infantil. E a morte dele deixou em mim o germe das autorrecriminações. A partir daí, vários autores colocam que todas as relações do Freud com seus discípulos foram fortemente marcadas por essa experiência da perda do irmão. Nós sabemos da história da psicanálise, de tantos teóricos que ele se aproximou e se afastou, e eram irmãos que ao mesmo tempo ele adorava e odiava, né? Mas a vivência fraterna do Freud vai muito além do luto pela perda do Július. O casamento do pai do Freud com a mãe era o terceiro casamento, né? Então ele tinha tido já 2 casamentos anteriores, o pai do Freud, quando casou com a Amália, que veio a se tornar a mãe, né? E ele tinha 2 filhos mais velhos do primeiro casamento. Então o Freud tinha 2 meio-irmãos. O mais velho já tinha filhos. Um deles 1 ano mais velho que Freud. Então o Freud tinha um sobrinho quase da sua idade. A família do Freud era uma família, como a gente diz, das formações atuais, né? A gente fica falando que é atual, mas na verdade isso sempre... Então é importante retomar um pouco a história, né, da psicanálise, especialmente do seu fundador, porque parece que isso abre algumas possibilidades para a gente pensar temas que são do humano, né, independente do tempo. O segundo meio-irmão era quase da mesma idade que a Amália, que era a mãe do Freud. Então, o Peter Gay refere, e essa é uma questão interessante, que muito possivelmente parte do complexo de Édipo do Freud foi vivenciado com este irmão que correspondia à idade da mãe, porque o pai era mais velho, né? Então, o pai representava mais um avô do que propriamente dito pai. Em várias lembranças encobridoras ou memórias da autoanálise do Freud, ele traz que o nascimento da Ana, que foi a irmã que veio em seguida depois dele, as fantasias eram de que este bebê era filho da mãe com este meio-irmão. Então, vocês vejam a importância da relação fraterna, inclusive na estruturação edípica, enfim, que foi um dos conceitos fundamentais postulado pelo Freud, né? Era como se esse fosse o casal fantasiado. Os teóricos, a posteriori, descrevem exatamente isso, né? Que o complexo fraterno, muitas vezes, é um eixo que é preciso ser entrelaçado em relação ao complexo de Édipo.
Só para dizer para vocês por curiosidade, então eram vários filhos que o casal, pai e mãe do Freud, tiveram. Ele, né? A Ana, o Júlio que veio a falecer, a Rosa, a Maria, a Dolfine, Pauline e Alexander. O nome do Alexander foi o Freud que deu, né? O último filho foi solicitado a ele, né? Que desse o nome. Ele era da frátria, certamente o filho mais importante, né? É dito que ele tinha um quarto separado, ele tinha todo um investimento dos pais e ele correspondia a esse investimento. E então, né, e depois, ao longo de toda a vida dele, vários fatos também marcaram as vivências fraternas dele, né, especialmente ao final da vida, quando ele foi retirado de Viena em função do nazismo e foi para Londres, a Marie Bonaparte, que fez todo esse movimento, mas só que só a família nuclear dele pôde sair. Então, ele perdeu 2 irmãs nos campos de concentração. E ele fala dessa dor, né, como algo assim muito marcante, porque ele foi salvo, né, em função de todo o movimento da princesa Marie Bonaparte, mas, né, uma parte muito importante da família dele sucumbiu ao nazismo. Enfim, então o complexo fraterno, do ponto de vista da clínica, é fundamental, né? E essa é a questão que eu queria também propor para a Gabi discutir, né? Por que ainda este tema fica, né, vamos dizer assim, nas entrelinhas, ou pouco falado, pouco desenvolvido, pouco assumido como uma temática tão importante na estruturação psíquica? Enfim, teriam outras coisas, mas eu acho que a ideia era de poder fazer um comentário breve, bem isso que favorecesse o diálogo. Então, eu vou encerrando por aqui, dando mais uma vez os parabéns para a Gabi por essa coragem, né, de colocar em narrativa não só um tema e não só uma experiência clínica, mas toda uma travessia. Posso falar, Bel, ou te espero? Posso falar? Bom, vamos lá então, né? Boa tarde a todos. Acho que é um prazer estar nessa mesa e por mais que a Gabi tenha dito, né, que saudosas estamos da mesa de madeira, né, original do Itipoa, mas me sinto compondo uma mesa que, na verdade, é uma mesa muito sensível para mim, porque fala, com certeza, de filiação e transmissão. Assim, me sinto fazendo parte do tema do trabalho da Gabi, que foi apresentado com tanta sensibilidade, tanta delicadeza, assim, e tanta robustez, como a Paula falou, teoricamente, e exatamente por isso foi premiado na nossa instituição, também por isso foi premiado na nossa instituição no ano passado. Enfim, né, eu vou tentar falar sem ler, né, os pensamentos, porque o trabalho da Gabi acabou suscitando muitas associações enquanto eu ia lendo, né, e a minha escrita está muito marcada por isso, né, associações livres, enfim, e que sirvam depois de enfim, instrumento para a gente poder discutir e poder pensar junto, né? Então, além de tudo, né, do prêmio, da robustez, da sensibilidade que o trabalho tem, eu fico pensando que sim, né, esse trabalho era para ter sido apresentado em março. Estamos vivendo um ano atípico, né? Estamos tendo essa apresentação online, mas eu não posso deixar de lembrar que a alegria poder marcar esse 1 mês e meio que falta, né, para a formatura, Gabi, com uma apresentação de um trabalho tão bonito, né, tão sensível e clinicamente importante, mas recheado de várias telinhas, enfim, a gente ainda não enxerga as carinhas que estão nos assistindo, né, mas várias pessoas prestigiando e marcando esse encerramento de uma trajetória tão delicada e sensível que tu fizeste no Itipoa nesses 4 anos, né? As coisas, às vezes, têm uma razão para acontecer, quem sabe essa é uma delas, né? Para a gente estar aqui em novembro conversando sobre o teu prêmio.
Enfim, mas dito isso, né, uma das primeiras coisas que eu lembrei, né, quando eu lia o trabalho da Gabi, foi de um livro, Longe da Árvore, do Andrew Solomon. É um livro que eu gosto muito, eu acho um livro muito instigante, enfim, porque, de forma geral, o Solomon é um autor que se expõe muito na sua escrita. Mas nesse livro em particular, na minha leitura, eu sinto que ele acaba nos expondo a todos, né? Ele acaba nos mostrando a importância de atravessamentos, enfim, de estereótipos, de preconceitos da cultura que marcam na nossa identidade. Né? E eu lembrei dele porque acredito que o trabalho da Gabi fez isso também, né? Ela mostra, teoricamente, os atravessamentos culturais e enfim, né, de fraternidade que marcam e influenciam na nossa cultura, na nossa identidade, desculpa. Mas, enfim, logo no início do livro, uma das primeiras coisas que o Solomon fala é sobre a diferença entre produção e reprodução, né? Então, ele inicia o livro dizendo que, de forma geral, a gente fala do desejo de ter um filho e do nascimento de um filho como um ato de reprodução, um ato reprodutivo. E aí ele diz, mas não é assim, deveria ser um ato de produção. E a primeira vez que eu li essa frase, ela ficou martelando, né? E eu fiquei muito pensativa sobre ela, porque realmente, né, a gente sempre fala de um ato reprodutivo e não de um ato produtivo. E enquanto eu lia o trabalho da Gabriela, eu pensei que, de alguma forma, ela estava nos apresentando isso também, né? O quanto da nossa identidade é marcada pelo viés da reprodução do desejo parental, né? Da reprodução daqueles que, enfim, com seus aspectos narcísicos e inconscientes, né, marcam a nossa formação e quem nós somos, mas o quanto também é necessário que nós sejamos vistos e que seja permitido aos filhos que eles vivam o seu ato de produção de ser, né? A sua construção de si mesmo. Então, que tarefa complexa essa, né? Pensando em desejo parental e no que a Gabi falou do início dessa família que foi constituída, né? E depois tinham os 4 integrantes. Que tarefa complexa entre ser aqueles pais desejosos, mas ao mesmo tempo que permitissem esse andar autônomo e espontâneo, enfim, dos filhos. No decorrer do livro, então, e é sobre isso que o livro fala, ele vai falar depois, o Solomon, de identidades verticais e horizontais. Então, que é isso que eu estava falando antes, né? E que a Gabi também apresenta, dessas identidades horizontais que vêm, então, dessa passagem geracional, daquelas marcas paternas e maternas que nos caracterizam, que são fundamentais para a nossa Constituição, mas a importância também das identidades, é o contrário, né? As verticais e as horizontais, enfim, de fraternidade, né? E dos nossos irmãos e daqueles que nos acompanham. E para ele, a diferença entre essas identidades seria marcada por aquilo que nos diferencia dos nossos pais, né? Então, ele aponta doenças genéticas, enfim, né? Questões de escolhas ou de momentos da vida, mas que no trabalho da Gabi parece que a adoção marca, né? Um pouco dessa identidade horizontal que diferencia essa família, né? Diferencia esse segundo filho, enfim, ou esse irmão da irmã, mas diferencia também da trajetória paterna e materna. E o quanto isso implica em toda a construção que a Gabi foi descobrindo junto com a paciente dela. Então, saber de onde a gente veio é fundamental, nos reconhecer como esse objeto de desejo parental, né, é vital e vai ocupar, né, a nossa identidade, mas também reconhecer a diferença, aquilo que é espontâneo, o nosso nome próprio, vai solidificar o nosso lugar e o nosso tempo no espaço. E o trabalho da Gabi, ela marca exatamente isso, né? Como aquela paciente Betânia que chega, uma mulher adulta, com uma relação e uma profissão estabelecida de alguma forma, mas que sente que tem algo que não está bem, né? E quantas vezes isso acontece no consultório? Quando a gente se depara com pessoas que percebem algo que não está bem
e que o nosso trabalho não é nem de achar o erro na história, mas sim de poder identificar o quanto de angústia essa pessoa acaba sofrendo, né, ou exercendo, para imaginar e caminhar nesse caminho certo, né, andar nesse caminho certo, que quem sabe não foi nem decidido por ela, né? E a Gabi nos conta, então, no trabalho, e acho que sim, né, assim como a Gabi teve esse cuidado na apresentação com os dados sigilosos, me mantenho, né, nessa mesma linha, assim, porque acho que a questão não são os detalhes, mas que a gente possa pensar nessa combinação entre a Gabriela e a Bethânia de descoberta o que não estava bem, né? Por que essa identidade horizontal, por que entre os seus pares, os seus iguais, tinha algo que ela não reconhecia como dela, né? Tinha algo que ela entendia que não pertencia ou que não encaixava. Entendo aí, enfim, não quero me alongar para ter tempo da gente discutir, mas entendo que aí entra o tema da adoção, né? A Paula falou bastante e a Gabi também sobre o complexo fraterno, então eu vou me dar a liberdade de comentar mais sobre a adoção, que é esse outro tema, né? Então, a adoção do Bernardo, né, do irmão, mas que também me fez pensar que a Doutor diz que todos nós devemos ser adotados pelos nossos pais, né? Sejamos nós filhos consanguíneos ou filhos adotivos. Então, ser adotado pelo desejo parental é uma tarefa de todo e qualquer filho, né? Mas, enfim, neste caso específico, a gente fala de uma filha consanguínea e de um irmão adotivo, né? E fala do encontro entre eles e o quanto me parece que no trabalho da Gabriela junto à Bethânia, elas foram descobrindo de uma forma sensível que tinha algo da Bethânia que se ocupava muito mais de uma adaptação do irmão, né, de uma necessidade do irmão, do que pôde se ocupar dela mesma. E aí eu lembrei, enfim, que de forma geral, quando a gente fala em adoção, a gente fala de uma criança que precisa dar conta de uma descontinuidade, né? Precisa dar conta de uma mudança de ritmo. Existe uma separação, né? Então, a vida gestacional e aquela vida pós-parto é diferente, né? Algo foi rompido, independente do momento que essa adoção aconteça. E aqui não tem nenhum julgamento de, né, se é bom ou se é ruim, é uma marca. E o quanto essa marca de adaptação parece que de alguma forma foi vivida também pela Bethânia, né? Parece que aquela adaptação precoce que o Bernardo precisou dar conta, por alguma razão a Bethânia também, né? A Bethânia também precisou se adaptar a esse novo lugar. E, enfim, né? Acho que é essa descoberta que a dupla analítica tentou, né? Iniciou a caminhada e está fazendo. De o que da Bethânia nos diz, por que ela precisou viver essa adaptação tão precoce. E eu lembrei do Winnicott, enquanto eu estava escrevendo, né, o meu comentário, porque ele fala a família adotiva precisa ter uma sensibilidade, como é que é a expressão dele? Eu não quero... Um estado de sensibilidade, né? Parecido com o estado da preocupação materna primária que ele nos apresenta, né, da mãe depois da gestação, enfim, no final da gestação e no nascimento do filho. Então, esse estado de sensibilidade precisa ser vivido por toda a família. E é a partir desse estado de sensibilidade que o encontro irá acontecer. Então, isso me fez pensar no início da Bethânia, né, na chegada do Bernardo no tratamento, mas também no início da Bethânia com a Gabriela, né? E aí, enfim, eu fui pensar nos inícios e tem duas questões que me chamaram muito a atenção. Uma, e a Gabi chegou a comentar hoje na apresentação, né? Uma foi a questão da foto, né? De que, de alguma forma, a demanda ou a angústia apareceu na foto da formatura, né? E aí eu fui procurar, enfim, o que significava a fotografia, né? Fui pensando sobre isso, porque esse dado me chamou a atenção. E a palavra tem uma origem grega e significa mais ou menos desenhar com luz e contraste.
quando eu li isso, eu fiquei pensando que, de alguma forma, me pareceu genial essa explicação, porque me pareceu que era este o encontro que a Gabriela e a Bethânia faziam e que, de alguma forma, a Bethânia fez com o Bernardo, né? A diferença entre a luz e o contraste de cada um é que criava esse desenho e essa troca, né? E essa harmonia que, bom, né? Tinha lá os seus percalços e os seus temores, como a Gabriela falou durante a apresentação, mas que falava de um encontro, né? De um encontro que ainda tem muito a ser vivido, mas que de alguma forma parece entrar mais em contato com o que é de um e o que é de outro e a diferença de cada um. E a Gabriela apresenta o trabalho exatamente isso, assim, o quanto elas tiveram um encontro de luz e de contraste, né? Ou de luz e de escuridão. E esse trabalho tal qual da fotografia, assim, de uma preparação, de um envolvimento, de uma captura, de uma revelação, que me parece que é muito do trabalho analítico, né? E muito dessa sensibilidade que a Gabriela nos apresenta no trabalho dela. Enfim, para finalizar, me vem também uma outra fala do Winnicott, quando ele diz que crianças que passaram por traumas muito precoces, enfim, crianças adotivas que passaram por traumas muito precoces, eles precisam, além de uma família que os acolha, de uma família que funcione quase como um espaço terapêutico, né? A função da família também vai ser dar essa estabilidade, dar essa confiança para que aquela vivência tão primitiva, né, e tão traumática possa ser acolhida e, enfim, né, tenha um novo caminho, ou pelo menos se permita um novo percurso. Então, de alguma forma, né, a Gabi nos apresenta no trabalho a construção que essa família da Bethânia e do Bernardo, né, fazem nesse sentido, mas fiquei pensando muito no trabalho que a Gabriela propõe, e acho que a Paula falou disso também, né? Também acompanhei a Gabriela nesse espaço clínico de descoberta, né? E certamente a gente poder reconhecer alguém que oferece o seu espaço externo, mas também interno, para acolher e para sustentar uma relação de confiança, esse é um ganho fundamental, né, para os pacientes. E daqui a pouco, no trabalho da Gabi, a gente pode pensar, por que não, para aqueles que estão à sua volta também, né, para toda a família. Mas era isso. Parabéns, Gabi, é um prazer estar aqui. O trabalho está lindo, né, e certamente fecha com chave de ouro todo o teu investimento nesses 4 anos na formação. Obrigada. Parabéns, Gabriela, pelo trabalho. Eu gostaria de saber se alguém gostaria também de contribuir. A gente tem 4 minutinhos. Quem sabe, enquanto as pessoas vão se organizando, Bel, não sei se a Gabi quer comentar alguma coisa, né? Que eu acho que é importante sinalizar ainda, né, Gabi, mais sobre a questão. Posso tentar. Estou um pouco nervosa ainda, mas muito obrigada pelas palavras. Eu fiquei pensando um pouco, né, no que tu colocou sobre o complexo fraterno, ainda não apareceu tanto, assim. E, enfim, né, eu só posso ter algumas hipóteses aqui, né, nas questões da poder abrir espaço para o novo, assim, né, como sair da ideia central do complexo de Édipo, tão fundamental na psicanálise, né, e da função
paterna também, que tem esse espaço tão importante, para poder olhar, então, para a relação dos irmãos e para o complexo fraterno, né, poder ampliar esse olhar, né, para outros lugares, assim, enfim, eu, né, daí pensei um pouco na nossa situação atual, assim, né, de tantas resistências que talvez se tivesse, né, aos atendimentos online, né, a outros formatos, e que talvez, né, a gente tenha que ter sido empurrado para que isso acontecesse, assim, né, se não se ficasse talvez, né, muito no debate, na teoria, isso não tivesse acontecido dessa forma, né, e eu acho que isso acontece com a teoria também, assim, para que algo novo possa vir, assim, e, né, liberar espaço das coisas que vieram antes, e que isso não quer dizer tirar a importância, né, mas acho que talvez seja um pouco difícil, assim, né, sair um pouco dessa tradição para poder falar de outras coisas, para abrir espaço, né, para pensar de outras formas também. Sem dúvida, e é isso, né? A tendência talvez seja do complexo fraterno ficar como um acessório do complexo de Édipo, e é de certa maneira isso que os autores propõem, que a gente possa mergulhar também nesse estudo e contemplar isso, né? O quanto a estruturação psíquica pode passar pela relação fraterna, né? Tanto com a borda narcísica quanto com a borda edípica. Então, bem importante isso que tu disseste, né? É dar luz para uma outra problemática, né? Que não seja só o complexo de Édipo. Posso? Tem como falar? Será que eu estou certa? Estou certa aqui? Tá certo, eu acho, Bia. Fala. Eu também queria assim, cumprimentar a Gabi, né? Eu acompanhei a Gabi no início da trajetória dela e eu também fico muito emocionada assim, de ver o crescimento, né? A gente pegar assim, a aluna começando e depois ver essa consistência teórica, essa consistência no trabalho. Eu acho que isso faz com que a gente trabalhe com mais entusiasmo, acredite, né, na formação. E acho que a Gabi tem toda a razão, assim, que essa abertura da psicanálise, né, eu acho que é uma característica do IT, né, uma psicanálise vibrante, uma psicanálise contemporânea, e eu acho que nada melhor do que os próprios alunos serem testemunha, né, dessa abertura teórica que a gente tem, e que essa consistência, né, no trabalho clínico é tudo que a gente quer que o aluno desenvolva, né? Porque teorias pode aprender, né, em grupos de estudo, enfim, durante a vida, durante outros... Oi? Oi? Não estão escutando? Sim. Então, mas eu acho que essa consistência... Mas eu queria parabenizar pela consistência clínica, que é o nosso objetivo final, né? Que é poder ver uma aluna crescer, poder estar bem na sua, né, no seu consultório, né, poder ter essa aplicação clínica, né, das teorias. Então, parabéns, Gabi, eu também fico muito feliz de ver toda essa trajetória. E parabéns também às colegas que também acompanharam. Eu acho que isso só nos dá ânimo, né, e vontade de continuar. Parabéns. Tá ruim o som da Bel, né? A gente não tá te escutando, Bel.
Será que tem mais alguém que quer comentar? Quer falar, Bel, alguma coisa? Eu acho que quem sabe escreve, Bel, que a gente vê. Só na base de muita fraternidade para a gente tolerar esse online aqui. Não tá, né? Tá bem ruim. Posso falar? Pode falar, pode Bom, seguir, Bia. Vocês estão me ouvindo bem? Eu às vezes acho que porque eu estou longe de vocês, do ponto de vista geográfico, vocês não estão me ouvindo bem, mas isso é só uma experiência virtual que ainda não entrou em mim, tá? Eu sou de São Paulo, de um grupo, faço parte de um grupo, sou psicanalista, faço parte de um grupo que se chama Grupo Acesso, ligado ao Instituto Sede Sapiência, em São Paulo. E eu tenho acompanhado o ITPO através das redes sociais, tem me chamado muita atenção a organização e as temáticas que vocês trazem para que a gente possa pensar de jeito breve através das redes sociais, mas muito primoroso a forma como vocês fazem isso. E quando eu via a convocação de vocês para esse encontro aqui, né, me chamou muito a atenção o título, porque se trabalho com adoção, né, ali eu me senti vinculada ao tema e fiz questão de estar aqui hoje para te ouvir, Gabi. Então, antes de mais nada, eu até escrevi aqui para vocês lerem depois, mas antes de mais nada, Gabi, parabéns, seu trabalho foi primoroso do ponto de vista da sensibilidade e de tudo que você buscou, teoricamente, para sustentar suas hipóteses, né? Eu me sinto bastante identificada com você, porque eu também estou finalizando o meu processo de formação em psicanálise, apesar de já trabalhar um tempo com adoção como psicanalista, enfim, os processos formativos desse nosso percurso, né? Então, tá, Gonário, e agradecemos. Vocês estão me ouvindo? É que entrou um som aqui. Bom, e parabenizei também Paula, Giovana, acho que é muito bom a gente ter quem possa nos incentivar e qualificar o nosso trabalho quando a gente, né, tá nesse momento. Mas, enfim, só para finalizar, dizer que é muito interessante essa ideia de pensar o complexo fraterno ligado às experiências de adoção, né? Eles estão sempre atravessando a nossa clínica, que cuida, né, da temática da adoção, e eu acho que muitas vezes ele fica na paralela, em vez de muitas vezes poder ser pensado de forma central, ao ponto de a gente ter que se deparar em várias ocasiões com situações do tipo, só como um exemplo, né, juízes separando irmãos em processo de adoção, né? Ou irmãos que se juntam depois de um longo tempo separados, porque um era mais novinho e poderia ser adotado mais facilmente, enquanto o mais velho, não tendo essa possibilidade, se separa, mas no futuro existe a possibilidade de juntá-los novamente, e aí de novo começa toda uma organização para novamente se tornar fraterno, apesar de já ser biologicamente, né, assim. Então, acho que algo a se jogar mais luz sobre isso, né? Especialmente nessa conjugação com os processos de adoção. Então, eu agradeço pelo convite e, enfim, parabéns a vocês pelo trabalho, pela supervisão, pelo esse percurso. Obrigada, viu?
Obrigada, Alessandra. Tá bom. Gabriela, obrigado por compartilhar com a gente está no horário. Eu acho que a gente podia abrir os microfones agora para fazer uma salva de palmas, né? Fazer uma salva de palmas para a Gabi. Todo mundo aí de microfone aberto.